Noite, gente. Hoje nós temos uma conversa com o professor André Brum aqui no DPLOL. Eu já vou chamá-lo para nós iniciarmos nossa conversa. Estou aguardando o professor entrar. Olá, professor André, tudo bem? Olá, tudo bem, doutor Mário? Posso chamá-lo pelo nome? Você também me chamar pelo nome? Pode me chamar pelo nome, com certeza. Boa noite Boa a noite a todas, a todos. todos e a todos que estão aqui. Vamos iniciar aí com o doutor André sobre o nosso tema de diversidade sexual e de gênero no mercado de trabalho. Pode iniciar, doutor, se apresentando. Maravilha, então, Mário. Todo mundo me ouve bem, pessoal? Se tiver tendo algum problema aí com som, qualquer coisa, pode ir comentando, assim como pode ir mandando pergunta ou mandando comentários, enfim, né? O Mário vai aí tentando Pode intermediar. deixar que eu vou olhando todo mundo aqui. Bom, começando aí, a primeira coisa que eu tenho que fazer é agradecer, né? Agradecer o DPLOL pelo convite, mas especialmente agradecer ao DPLOL pelo espaço, né? Percebendo que esse espaço de discussão é um espaço muito importante. A gente sabe o quanto o direito é um meio branco e heteronormativo, e então a gente ter uma discussão envolvendo diversidade de gênero, diversidade sexual, só por aí já é uma grande coisa, né? Então, me Com sinto muito certeza. feliz só pelo espaço, né? E por ser eu, então, fico bastante feliz pela lisonjeia mesmo, né? Por ter sido convidado. É... Nós que ficamos lisonjeados pelo você ter aceitado o convite aqui na nossa plataforma. imagina, Mário, só aumenta a responsabilidade, né, de falar do assunto. E eu acho que esse é um bom ponto de partida, né? É a gente compreender que esse assunto é um assunto que gera muita responsabilidade. Quem quer que vá falar de diversidade de gênero, diversidade sexual, tem que compreender que esse é um assunto que exige muita responsabilidade, que exige muito comprometimento de quem vai falar e de quem vai ouvir, exige a percepção de que nós somos todos pessoas em um constante crescimento. E perceber, portanto, que eventualmente a gente pode cometer falhas enquanto a gente está aqui falando. E eu já adianto desde logo que eu estou seguindo uma estratégia de estar falando para um público leigo nas questões de diversidade sexual e de gênero. Então, portanto, eu vou ter que trazer alguns conceitos que são básicos e em alguns momentos eu vou ter que ser mais didático do que profundo. E eu espero, com isso, não ofender ninguém dentro do nosso amplo leque de diversidade sexual e de gênero. Mas, evidentemente, se isso acontecer, pelo amor de Deus ou de quem quer que seja, usem o nosso espaço de diálogo para me chamar a atenção. Tá certo, pessoal? Definitivamente, nada do que eu disser aqui é uma verdade absoluta, mas são algumas reflexões que a gente vai lançando e perceber também assim, falar de diversidade sexual e de gênero é principalmente perceber que não existe uma caixinha onde a gente possa encaixar um conceito direitinho. Olha, você tem que ser isso. Se você não se encaixar nisso, então é porque você é aquilo outro, né? Porque a primeira desconstrução que a gente tem que ter é que se existe um binarismo, ele tem que ser quebrado, mas a gente também tem que perceber que aquelas cores todas do arco-íris,
elas não são, dentro da sexualidade, bem organizadas como estão na bandeira. Né? Então, a sexualidade humana não são linhas bem divididas, onde cada um está definitivamente em uma. Né? É justamente o contrário, né? Muito É pelo... justamente o que a gente quer que as pessoas entendam, né? Exatamente, Mari, exatamente isso. Bom, então, assim, precisa entender que uma diferença básica, assim, né, para a gente iniciar a discussão. A gente tem que entender diferenças de sexo, gênero e orientação sexual. Começando pela ideia de sexo. Sexo é um conceito bastante biológico, né? Quando a gente pensa em sexo, a gente está pensando basicamente num conceito que envolve a anatomia, que envolve uma questão biologizante, né? Que envolve o corpo humano e a presença de determinados genitais. Então, um ser humano que tenha uma vulva pertence ao sexo feminino, enquanto o ser humano que tem um pênis pertence ao sexo masculino. E essa percepção de que sexo é diferente de gênero é uma construção que só vai ser percebida em um momento em que a humanidade começa a notar que homens e mulheres têm diferenças socialmente estabelecidas que geram privilégios para o sexo masculino. Naquele momento, se percebia como privilégios para o sexo masculino. E aí, então, por meio de algumas discussões no campo do feminismo, conseguiu-se perceber, então, em algumas pesquisas históricas, especialmente antropológicas, que sexo e gênero são duas construções epistemologicamente muito distintas. Falar de sexo é falar de um conceito biológico e falar de gênero é falar de um conceito sociológico, é falar de um conceito antropológico, cultural, comportamental. Basta a gente pensar de uma maneira muito simplória, e destaco isso para tentar ser o mais didático possível, para que a gente consiga entender, né? Peruca é coisa de homem ou coisa de mulher? A resposta tem que ser depende. Depende de qual é o contexto histórico, depende do que eu quero dizer com coisa de homem ou coisa de mulher. Hoje, numa população majoritária, heteronormativa, seria coisa de mulher. Mas se a gente voltar uns 3 ou 4 séculos, peruca seria coisa da nobreza masculina. Né? Então, com isso, a gente consegue perceber que, repito, tá, pessoal, de maneira muito simplória, para que didaticamente a gente possa compreender que gênero e sexo não podem ser confundidos, não podem ser colocados no mesmo bolo, tá certo? E aí, então, a gente vai dar um salto assim bastante significativo. Minto, a gente não vai dar esse salto cronológico ainda, né? Porque eu já disse que sexo é um conceito biológico. Eu disse... A gente não pode dar pausa significativa. Eu disse que o gênero é uma construção social e ficou faltando eu dizer o que é, então, a tal da orientação sexual. Né? Então, assim, ó, orientação sexual também não se confunde com os outros dois conceitos. Né? É um terceiro conceito que vai falar para a gente sobre o objeto de afeto André, ou de atração sexual. Travando um pouco a gente. Parou bem no momento que você estava falando sobre orientação sexual. Foi, apareceu travando aqui para mim também, que tinha sido a sua e não a minha. Mas vamos agora lá. Está ok. Agora está ok? Então, eu dizia que a orientação sexual não pode ser confundida nem com sexo e nem com gênero, né? Então, o que é essa tal da orientação sexual? Nada mais é do que o meu objeto de afeto ou de atração sexual. O que eu quero dizer com isso? A minha orientação sexual é a minha forma como eu me relaciono afetivamente
com o meu objeto amoroso. E aí eu sei que pode ser um pouco feio falar em objeto amoroso, né? Mas psicanaliticamente falando é isso, né? É a pessoa que eu escolho como objeto do meu afeto, tá certo? Então, falar em orientação sexual é falar quem eu escolho como o meu objeto de afeto. E aqui eu estou usando escolha como um processo profundamente inconsciente, tá, pessoal? Não é uma escolha de, acordei hoje, escolhi gostar de homem, eu escolhi gostar de mulher. Definitivamente não é isso. Não se escolhe ser hétero ou homo, ok? Nem bi, nem pan, nem intersex, enfim. A gente já vai falar de todas as letrinhas da sigla LGBTQIA+. Mas o que eu quero que se entenda é, então, orientação sexual é a forma como eu me relaciono com o outro. E é daqui, então, que a gente tem os termos heterossexual, ou seja, eu me relaciono com o sexo oposto, com o gênero oposto. Homossexual, eu me relaciono com o mesmo gênero. Bissexual, eu me relaciono com ambos os gêneros. Pansexual, eu me relaciono independentemente do gênero. Ainda falando de questão de gênero... vários outros aspectos também que existem na sigla, né? Além desse. Sim, vamos... É um número bem grande. Oi? É um número ainda existem outros aspectos, outras formas de amar além desse, na nossa sigla. Você pode adiantar, se você quiser. Não, é só para... Sim, são muitos, são muitos. Tanto que quando a gente for falar da sigla, né, LGBTQIA+, a gente vai entender que cada uma dessas letrinhas traz uma representatividade e o mais vai dizer para a gente que existe uma abertura para todas as formas de amar, né? A gente está falando ainda de uma forma bastante introdutória e, enfim, né, didática, digamos assim. Mas fique bem à vontade, tá, Mário? À medida que você for lembrando e quiser ir complementando, fique à vontade. Fique tranquilo. Na questão ainda do gênero, pessoal, da identidade de gênero, também como um conceito introdutório, quando a gente fala de gênero, né, de identidade de gênero, é desse conceito que surgem a ideia de pessoa cisgênero e pessoa transgênero. E esses conceitos de cis e transgênero vão surgir pessoa com o sexo biológico, né? Com aquilo que foi imposto pelo médico, né? Pela identidade que um terceiro atribuiu àquela pessoa. Então, quando eu digo que uma pessoa é cisgênero, eu estou dizendo que o seu reconhecimento de gênero é idêntico ao seu sexo biológico. Enquanto, quando eu digo que uma pessoa é transgênero, eu estou dizendo que o seu reconhecimento de gênero é distinto do seu sexo biológico. Tudo bem? E, naturalmente, eu posso ter homem trans e homem cis, mulher trans e mulher cis. E ambos podem ser homossexuais, bissexuais, pansexuais, homossexuais, enfim, né? Porque cada um desses conceitos vai ter aí todo o seu amplo espectro que vai variando de acordo com toda a diversidade que o ser humano... Travou novamente. Será que travou? Vai voltar? Sim. Onde travou? Me diz aí. Travou quando você estava diferenciando os cisgêneros dos transgêneros. Certo. Aí eu escutei sobre a diferença entre quando a pessoa é trans, da forma como ela se relaciona. Mário, o pessoal está falando que foi... que não travou. Então deve ser a minha internet. Foi por aí. Mas, enfim, eu dizia justamente que as pessoas cis e trans podem, do ponto de vista da orientação sexual, ser hétero, homo, bi, enfim, qualquer
espectro, né? Seguindo aí, eu queria falar um pouquinho a respeito do mês de junho, né? E eu acredito que o escritório tenha feito esse convite nesse momento, justamente porque nós estamos no mês do orgulho LGBTQIA+. E é uma sigla bastante grande, é uma sigla frequentemente discutida, justamente porque cada uma dessas letrinhas tem representatividades distintas, mas que a gente já vai falar um pouco sobre o que cada uma dessas letras quer dizer. Mas agora sim, então, aquele salto cronológico que eu dizia lá atrás, a gente vai dar para chegar lá no ano de 1969 e entender, então, que depois de bastante tempo sendo empurrados para dentro do armário, né, como diria uma expressão bastante utilizada, a população que na época era chamada de população gay, população máximo GLS, né, porque aquela época se dizia gays, lésbicas e simpatizantes, diante de uma série de arbitrariedades que evidentemente já vinha sendo praticada com grande intensidade, especialmente com a população trans, travesti, e aí é uma live própria para a gente discutir essa nomenclatura, transexualidade, transgeneralidade e travesti, mas o T da sigla, de fato, é a população que mais sofre as intervenções violentas da sociedade, especialmente as intervenções institucionalizadas, falando de violência policial, falando de violência não policial que se torna institucionalizada no sentido de se tornar permitida por uma falta de investigação adequada, já que os corpos trans tendem a não interessar tanto ao Estado, né? Então, enfim, essa é uma temática que é de suma importância, e eu já adianto para vocês que na segunda-feira a gente vai ter uma live pela ESA, em que a gente vai poder discutir um pouquinho mais, inclusive contando com a participação da Brenda, que está aqui nos assistindo, minha ex-aluna, que eu morro de orgulho, e também da Karen Diogo, que também vai participar com a gente. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa vivência da transgeneralidade. Ou Karen, pessoa maravilhosa. Vale a pena ouvir toda a história de vida que ela tem. É incrível, não percam. É incrível mesmo, a gente precisa assistir. Mas pensando então lá em 1969, essa população que vinha sendo empurrada para dentro do armário resolveu sair de dentro de um determinado armário, que era um bar chamado Stonewall Inn. Um bar que tem lá em Nova York, até hoje, né? Um bar bem marcante, que é bastante controvertido historicamente, que tem um certo envolvimento com máfia, mas é uma questão também para um outro momento, né? Mas uma população que sofreu uma, como a gente chama aqui em Rondônia, um bacu, né? Muito severo, uma batida policial muito severa dentro desse bar gay. E aí ali a gente teve então uma revolta em que a população gay, lésbica e simpatizante resolveu ir às ruas e dar um basta a essa situação de inexistência de direitos civis para a população GLS, né? E aí a gente já tinha um certo movimento, especialmente liderado por travestis e transexuais, especialmente as pretas, né, que tomavam a frente do movimento, como de fato é até hoje, né? Mário e eu hoje mais cedo conversávamos sobre isso, sobre a importância da negritude no movimento LGBTQIA+, que é quem de fato toma a frente desse movimento. E aí a gente tem até figuras importantes assim nesse movimento, e deixo a recomendação para quem quiser assistir um documentário bem bacana que tem na Netflix, Vida e Morte de Marsha P. Johnson. Não, Quem Matou Marsha P. Johnson, que conta um pouco sobre o assassinato dessa personagem do movimento LGBTQIA+, norte-americano,
e fala um pouco sobre esse desinteresse estatal pela população travesti, transexual, e vai falar um pouco também sobre essa revolta de Stonewall Inn. Enfim, e aí a gente então pode começar a falar um pouquinho sobre essa sigla, né? LGBTQIA+. Como é que a gente sai de um movimento GLS e chega numa sigla tão maior? Primeiro, a gente tem que entender que, como já falávamos antes, a sexualidade é uma coisa absurdamente diversificada, que não pode admitir caixinhas onde as pessoas se encaixem, que não pode admitir conceitos bem definidos. E, por isso, 3 letrinhas, ou melhor, 2 letrinhas, como era o GL, né? Porque o S era, ora, para enquadrar pessoas que não se encaixavam nem como gay, nem como lésbica, ora para encaixar heterossexuais que defendiam a população gay e lésbica, né? Mas fato é, então, que essa sigla surge, tem uma necessidade de ser alterada, primeiro, para você tirar uma predominância do homem, que vinha à frente do movimento, né, o gay homem, e, portanto, passar a lésbica à frente, e depois também para abarcar outras representatividades do movimento que são extremamente importantes. E aí, aqui, mais uma vez, a gente precisa dar o destaque para o T, né? O T de transexual, de travesti, transgênero. E aí, como eu disse, é uma discussão à parte, mas como a Brenda nos esclareceu aqui, trans, para o conceito dela, né? Tudo aquilo que transcende o seu sexo biológico, né? Existe numa visão psicanalítica, aquilo que transgride a definição que foi lhe dada, né? Quando eu não aceito aquilo que foi definido por um terceiro como sendo meu, né? Então, é por aí. Agora, a definição de travesti, de transexual ou de transgênero, aí já passa por uma outra discussão também, até se a Brenda quiser deixar aqui um comentário sobre como ela se percebe, melhor, transexual ou transgênero. Ouvi um comentário esses dias no sentido de que, olha, o meu gênero eu sei desde sempre. Eu estou querendo adequar ao meu sexo, né? Então eu sou transexual por isso. Enfim, aí realmente eu queria outra ouvir. discussão, né? São amplas discussões, amplas discussões. E como a gente sempre diz, são várias discussões e eu, assim, gosto de saber da existência, dos argumentos, mas não é um lugar de fala meu. Por isso, né, eu gosto de lançar a discussão, mas né, não me sinto muito confortável, se é que alguém pode estar confortável para dizer qual é o certo ou né, o mais correto. Bom, o intersex, né, que é intersexual, que é aquele sujeito que tem características de ambos os sexos e que em algum momento vai ter uma definição sexual, que hoje, por recomendações até de autoridades de saúde, isso deve ser feito em um momento em que se possa perceber qual é a identidade de gênero para depois fazer a adequação sexual. E a gente tem também o assexuado, né, que são as pessoas que não têm a necessidade de relações sexuais, e o mais, que vai identificar, né, qualquer outra possibilidade. Mário, quer comentar alguma outra que você já se lembre, assim, logo de cara? Não, você falou sobre todas as siglas que tem no nosso espectro predominante, né? Mas além do assexuado, a gente também tem os agêneros, né? Que podem ser os aromânticos, que são aqueles que não têm a necessidade de um amor romântico, que também é outra forma de você se ver como uma pessoa que lida com o outro. Sim, perfeito. E a gente ainda tem também as pessoas de gênero, né? Isso. E além dos... Desculpa, mas além dos agêneros, dos aromânticos, a gente ainda, no ar, ainda se encontram os aliados, que ainda, a gente tinha uma discussão muito sobre os aliados, se eles deveriam estar nesse espectro ou não, mas em alguns estudos eles estão como... O A significa também os aliados que
meio que são aqueles simpatizantes de antes, os que estão conosco. Sim. É. É uma discussão, né? Veja que lá na Isso. sigla anterior eles estavam aí no simpatizante, né? É. Olha, eu não sei se eu captei a mensagem da Flávia, mas nós não estávamos falando do B, né? Olha só, os bissexuais tantas vezes Nossa. invisibilizados no movimento. Mário, olha só, gente esquecendo aqui. Caramba, temos também os bissexuais, né, pessoal? Muito frequentemente taxados de pessoas indecisas, taxados de pessoas promíscuas, e é importante que a gente levante esses estigmas, porque a gente está falando justamente de respeitar as orientações sexuais, as identidades de gêneros, a diversidade sexual e de gênero, e, portanto, respeitar absolutamente tudo, né? E o bissexual, muito frequentemente, se sente desrespeitado, inclusive dentro do próprio movimento LGBTQIA+. Né? Captei a mensagem, Flávia? Se não, por gentileza, me dê uma mensagem mais direta. Bom, falando um pouquinho de alguns avanços, né, pessoal? A gente tem alguns avanços. O simples fato de nós podermos estar aqui, neste ambiente, né, de advocacia, falando a respeito dessa temática, é por si só um avanço. Tímido, se a gente estiver pensando assim num contexto de 2020, tímido, mas é um avanço. Temos outros, como é o fato, por exemplo, de um reconhecimento judicial das uniões homoafetivas. A gente tem reconhecimento judicial da possibilidade de adoção por casais homoafetivos. A gente tem reconhecimento judicial e regulamentado também pelo Conselho Nacional de Justiça da possibilidade de alteração registral, independentemente de cirurgia, de transgenitalidade. E aqui, voltando lá naqueles conceitos que nós falávamos anteriormente, né, pessoal? Lembrar que identidade de gênero não tem nada a ver com sexo. E não tem nada a ver com sexo biológico e nem nada a ver com sexo alterado ou que outro termo eu deveria utilizar. O que eu quero dizer é, uma mulher trans não se torna mulher trans pelo fato de fazer a redesignação sexual, a cirurgia de retirada do pênis e construção de uma vagina. Repito, gênero não tem nada a ver com o sexo. Nós temos um grande exemplo no sentido de fama de uma mulher trans, que é a Laerte, né, aquela grande cartunista, que foi durante muitos anos identificada como um homem, hoje é identificada como uma mulher e não fez cirurgia de redesignação sexual. Mais recentemente, até onde eu acompanhei, vem surgindo nela uma vontade de fazer a cirurgia para implante de silicone. Mas até onde eu acompanhei, ela não tem nenhuma necessidade de redesignação genital. Então, repito, gênero não tem nada a ver com sexo, independentemente de sexo de nascença, tá certo? Não é só nesse aspecto. Mário, você vai olhando aí, tem alguns comentários. Gente, chamei minha irmã hoje para me tietar, olha que maravilha. Não tem comentários nenhum sobre perguntas. Eu vi alguns da Brenda, mas ela está explicando sobre o que você acabou de falar, sobre redesignação e como as pessoas trans são reconhecidas. Ah, tá. A minha irmã está dizendo que perdeu o Q da sigla, né? LGBTQIA+. O Q, Cássia, é queer. É uma teoria que vai tratar todo o espectro, né, de diversidade sexual e orientação sexual e etc., e que vai incluir, por exemplo, o gênero fluido, pansexual, todos esses demais que não têm sigla ainda, né, que podem estar dentro dessa teoria queer. Mário, quer explicar de maneira diferente?
Não, não, é que eu tava vendo o comentário da Flávia aqui, que eu não entendi muito bem, mas pode continuar. A teoria queer é uma teoria que eu tenho muita dúvida, então é uma teoria que eu não tento conceituar, eu só tento aprender ainda. Ah, sim, eu também não sou um grande conhecedor, não, né? Sempre aprendendo, mas acho que é mais ou menos isso. Então, Flávia, não sei, mas foi bom você ter falado disso daí, porque a gente lembrou do bissexual. Oh, meu Deus, eu acabei falando da invisibilidade bi e explicando da pior forma possível. Bom, então, falando desses avanços, né, pessoal, o que eu queria destacar temos alguns avanços, mas chega a me causar um incômodo falar de trabalho e diversidade sexual quando a gente ainda está tratando de uma parcela da população que está lutando por direitos tão básicos como manter a sua integridade física, manter a sua vida, manter o seu direito de amar, manter o seu... Constituir família. Constituir a sua família. Então, assim, ao mesmo tempo que eu fico constrangido da gente falar de algo que está um pouco mais acima nas necessidades humanas, que é o trabalho, eu também preciso reconhecer a necessidade da gente falar sobre o trabalho e a população LGBTQIA+, porque precisamos reconhecer o papel social do trabalho enquanto aquele instituto que vai permitir ao sujeito se tornar um cidadão, se tornar alguém que importa dentro de um sistema capitalista. E aí eu estou usando uma visão bem direta de que se você não consome, você não importa num sistema em que o capital domina. E se você não é detentor do capital, a única forma de você consumir é por meio do trabalho. Então, quando a gente lê a doutrina, por exemplo, do ministro Maurício Godinho Delgado, ele vai falar para a gente desse importante papel civilizatório que o trabalho tem, que é de permitir que o proletário, né, lá nas palavras da teoria marxista, permita que esse proletário se insira dentro de um sistema e permita que ele se civilize, que ele faça parte daquele sistema, que ele possa consumir. E aí, se eu estou falando que o trabalho é importante para a civilização, é importante para a constituição dessa cidadania, eu estou dizendo que oportunizar o trabalho, independente dessas questões de diversidade sexual, é imprescindível para garantir direitos a essa população. E aí aqui é inevitável que a gente pense, por exemplo, por que diabos a gente tem, com tanta frequência, situação de miséria e de prostituição na população travesti do Brasil e do mundo. Né? Que coincidência é essa? Óbvio que não é coincidência. Né? Só para pegar um gancho nessa sua fala, eu pesquisando hoje sobre isso, eu vi uma estimativa feita pela ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. E nessa estimativa, eles concluíram que 90% de travestis e transexuais, pelo menos uma vez na vida, passaram pela prostituição. Nossa. Que é justamente pela essa falta do acesso, né, ao trabalho, de falta ao conhecimento, falta de política pública, são invisibilizados pelo Estado. São Sim. pessoas invisibilizadas. Exatamente. E aí a gente tem que entender uma... Eu já vou até avançar para um outro ponto que eu pretendia deixar mais para frente, mas a gente tem que entender que quando a gente pensa nesses avanços que a gente vem tendo de diversidade sexual, é importante a gente entender um outro conceitozinho, digamos assim, né? Que seria um conceito de
passabilidade, digamos, que é um conceito que vai estar mais ligado à população trans, mas que a gente pode fazer um paralelo com a população LGBTQIA+, tranquilamente. Quando a gente olha uma mulher trans, a gente tende a fazer um julgamento assim: nossa, mas você nem parece que é trans. Quando a gente faz esse julgamento: nossa, mas você nem parece que é trans, a gente está dizendo que essa pessoa tem uma alta passabilidade. De modo que este comentário, né, que, nossa, você nem parece, é um comentário ofensivo, evidentemente, e ele significa, né, que essa mulher fez a sua transição para uma identidade predominantemente compatível com o que todo mundo reconhece, ou que a maioria reconhece como sendo feminino, e teria apagado os rastros do gênero anterior. Enfim, acredito que mais ou menos deu para entender. Isso é passabilidade, né? Por que falar de passabilidade? Quando a gente pensa na população trans, por exemplo, o acesso aos melhores empregos, o acesso à educação formal, ao emprego formal, ainda é mais reservado à população trans com passabilidade mais elevada. Ou seja, aquelas mulheres e aqueles homens que tiveram melhores condições de se adequar àqueles padrões de gênero que são normativizados para uma predominância. Ou seja, aquela mulher que conseguiu implantar um bom silicone, aquela mulher que fez um bom tratamento hormonal, que tem um cabelo bem tratado como de... Cabelo loiro, branca. Enfim, essa padronização heteronormativa. E aí, o Pedro me chama aqui também a discussão, falando de passabilidade, né, trazendo agora para as demais letrinhas da sigla LGBTQIA+, a gente pode falar também que existe uma aceitabilidade melhor, uma aceitabilidade maior em todos os meios, e especialmente no mercado de trabalho, para aquelas pessoas que, apesar de pertencerem a orientações sexuais diferentes da dominante, né, ou seja, aos não heterossexuais, que tenham uma descrição bem marcadas. Ou seja, aquelas pessoas que preencham um modelo heteronormativo. Normalmente, aquele gay, homem gay, mulher lésbica, que tenham uma passabilidade, que tenham uma descrição. Aquele que pode transitar em todos os meios sem sofrer um preconceito devido à sua orientação sexual ou devido à sua identidade de gênero, né? Exato. Você não vai ficar à margem, você não vai ser olhado de outra forma por isso. Exatamente esse. E quem é esse? Esse é, normalmente, aquele homem que mantém, ou que tem sinais tidos como de masculinidade, aquela mulher que tem sinais tidos como de feminilidade, que não puxa discussões de gênero e de orientação sexual, que não compartilha suas vivências de sentimentalidade, porque, afinal de contas, se um homem, ainda que seja másculo, dentro de todo aquele padrão heteronormativo, chegar no trabalho falando do seu marido, ele está ali se entregando, né? E então, naturalmente, ele vai passar a estar à margem, como o Mário bem coloca. Então, exatamente, quadra na caixinha do papel de gênero, vai ter uma passabilidade um pouco melhor, né? Vai ter uma aceitação muito maior e vai ter uma tendência a não ser discriminada. Evidentemente que existe um custo para se manter esse papel, e a gente tem que compreender também que
em certos contextos, existe uma forma de contrato feito nessas organizações, a gente falando aqui em contexto de trabalho, né? No sentido do silêncio, né? No sentido de, olha, eu finjo que eu não sei e você... E aí a instituição segue naquele silêncio e aí a coisa, né, segue sem discriminação. Mas, evidentemente, esse simples contrato de silêncio já é por si só discriminatório. Avançando aqui um pouquinho, pessoal, pensando agora aqui mais no direito do trabalho, né, e na importância do papel protetor que ele tem. Concordo plenamente, Pedro. Concordo que a melhor forma é desconstruir o padrão de gênero. Rosa é de menina, azul é de menino, etc. Claro que sim. Até porque a gente... aqui a gente ainda tem mais uma discussão, né? Porque, veja, a identidade de gênero, o sexo e a orientação sexual ainda são 3 discussões do papel de quando você fala desconstruir, desconstruir os padrões do patriarcado, né? Dos padrões que a gente tem que levar para que a gente não consiga alcançar novas garantias, novos direitos. Sim. Eu acho que enfim, acho que os dois estão falando da mesma coisa com termos distintos, né? Que é essa coisa de menino tem que fazer assim, menina tem que fazer assado. Me parece que é mais ou menos isso que o Pedro está falando, que é de papéis sociais. Mário também fala disso? Mário? Não? Eu caí, gente. Sim, voltou. Vocês estão me escutando? Agora sim. Bom, então, seguindo aí, eu queria falar um pouquinho sobre o direito do trabalho, né, numa visão agora talvez um pouco mais positivista, pensar um pouco no princípio da não discriminação, né, um princípio extremamente importante para o direito do trabalho, e eu gosto sempre de enfatizar, por exemplo, que esse princípio é de tamanha importância. Quem conhece, por exemplo, a obra do Américo Pla Rodrigues, ele é um cara que, assim, digamos que ele é suvina de princípios, né? Ele não gosta de dizer que qualquer coisa é princípio, porque ele diz que senão perde a importância. Então, ele gosta de manter pouca coisa como princípio. E ele elencava até parte ali da sua obra 6 princípios do direito do trabalho, e o 7º princípio que ele resolveu adotar como princípio basilar do direito do trabalho foi justamente o princípio da não discriminação. E aí, eu queria comentar com vocês que a gente tem positivação da não discriminação, por exemplo, no artigo 7º da Declaração Universal dos Direitos do Homem. A gente tem a Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho, que é um documento de suma importância para essa discussão que nós estamos tendo aqui. É uma convenção que foi ratificada pelo Brasil em 1965, então é um documento, né, que já deveria ter uma maturidade muito significativa, é um documento que veda discriminação em ambiente trabalhista por qualquer motivo, e aí a gente tem que entender que qualquer discriminação injustificada é vedada pela OIT, nesse documento ratificado pelo Brasil. Na nossa Constituição Federal, a gente pode falar de diversos dispositivos, como é o caso do artigo 3º, inciso 4º, artigo 5º, caput, inciso 41, e vários incisos a gente tem aqui. Mas queria chamar a atenção de vocês especialmente para a Lei 9.029, que é uma lei que trata de uma série de discriminações, é uma lei que chega mesmo a criminalizar algumas espécies de discriminação, e aqui eu estou falando especificamente da discriminação da mulher, né? Mas, evidentemente, que por estarmos falando de uma lei penal,
a gente não pode ter uma interpretação ampliativa. Então, eu não posso criminalizar a conduta discriminatória por orientação sexual, por exemplo. Mas veja, a Lei 9.029 não traz apenas tipos penais. Ela fala também de ilícitos trabalhistas, ilícitos cíveis. E quando ela vai tratar de ilícitos cíveis, ilícitos trabalhistas, ela traz um rol de discriminações em números apertos, né? Ou seja, em um rol aberto, que vai permitir ao intérprete dessa lei, à medida que a sociedade avança, enquadrar determinadas condutas como discriminatórias e, portanto, definir que aquele empregador está em uma conduta discriminatória em função da orientação de gênero, da orientação sexual, da identidade de gênero, da orientação sexual, enfim, de qualquer uma dessas questões de diversidade sexual. Pensando assim no direito comparado, a gente tem, por exemplo, lá em Portugal, uma lei que inverte o ônus da prova quando trata de orientação sexual e identidade de gênero, em que ele vai dizer que quando você tiver uma pessoa que pertence a uma dessas letrinhas, né, uma pessoa de orientação sexual, de identidade de gênero não predominante, não majoritária, né, não heteronormativa, eu tenho uma inversão do ônus da prova e cabe ao empregador provar que não agiu de maneira discriminatória. E aí me parece que é uma questão bastante interessante, né, de quem sabe um dia a gente ter avanços, especialmente jurisprudência, nesse sentido, como a gente já tem alguns entendimentos jurisprudenciais que invertem ônus da prova em outras situações de discriminação, que eu não vou nem fazer a analogia aqui, porque acho que não cabe, mas a gente sabe que, em algumas situações, a jurisprudência trabalhista vem percebendo que existe uma presunção de discriminação, e nós sabemos que, evidentemente, todas essas questões de diversidade sexual tendem a gerar uma discriminação, tendem a gerar preconceito no ambiente laboral. E aqui, então, eu sigo para encerrar a fala no sentido de destacar o papel da empresa, né, dentro dessa questão. Bom, a gente precisa entender, primeiro, que o empregador tem aí o seu poder diretivo, e dentro desse poder diretivo, né, do poder empregatício, ele precisa exercer, e a gente tem que deixar isso bem claro, ele precisa exercer o seu poder de fiscalização e o seu poder punitivo sempre que for necessário. E aí a gente não pode esquecer que, dentre as faltas graves cometidas por um empregado, está lá no artigo 482 da CLT, atentar contra a integridade física ou moral, inclusive dos seus colegas de trabalho. E aí aqui, então, a gente passa a falar da discriminação em ambiente trabalhista, independentemente de estarmos falando de onde vem essa discriminação. Se essa discriminação é vertical, né, se ela vem do empregador, ou se essa discriminação é horizontal, se ela vem dos próprios colegas de trabalho. E aqui, especialmente quando estivermos falando de discriminação horizontal, a gente tem um papel extremamente importante do empresário, do empregador, evidentemente por meio de seus prepostos, da chefia imediata, no sentido de não apenas reprimir a conduta, mas de conscientizar, de educar, né? Como eu dizia desde o começo, somos todos pessoas em um constante aprendizado. Evidentemente que essa ideia de estarmos em constante aprendizado não pode servir, como está na moda falar, para passar pano no erro alheio. Evidentemente que não é esse o sentido que eu estou querendo utilizar. Mas, evidentemente, eu não tenho como exigir de um chão de fábrica, por exemplo, que ele entenda de cara que ele trabalha com uma mulher trans homossexual.
entende? Esses conceitos Mas e cabe à empresa adotar meios para que isso seja normalizado, né? perfeito, perfeito. A empresa tem exatamente que normalizar. E é claro que talvez o chão de fábrica não precise ter o conceito do que é uma mulher cis homossexual, mas o chão de fábrica precisa ter a ideia de que ele tem o dever de respeitar essa companheira. Entende? E esse dever de conscientizar e informar o colega é um dever também do empregador, né? Então, assim, eu acho que esse convite da DPLO se torna, assim, me deixa muito feliz também por isso, porque eu vejo que a clientela de vocês é uma clientela muito significativamente empresarial. Então, né, imaginar que eu estou falando para uma clientela de empresários é algo que me empolga em perceber que, de repente, isso vai atingir um número muito maior de pessoas que, de repente, ainda não tinham se dado conta de questões que, para a gente, que as vivencia, são basilares, né? Bom, Mário, eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha planejado falar. Se você quiser Ah, comentar foi ótimo. algo mais, enfim, eu tô à Ah, disposição. para o que nós definimos, está ótimo. Eu só queria a população LGBT que o tipo de ascensão ainda vertical e horizontal para a comunidade que já está inserida ainda e comprovado estatisticamente que ainda é uma progressão ainda mais demorada e principalmente destacar o quanto é difícil o acesso da população trans a esse mercado de trabalho devido à ausência de política pública para essa população. Muito, muito pior do que para o restante da comunidade. Sim, Mário, travou um pouco quando você começou a falar, mas eu não sei se eu captei bem, mas você dizia a questão da ascensão depois que entra nas empresas? Isso. Era alguma coisa. Isso, exato. Né? Então a gente tem um mercado de trabalho cujo acesso é difícil e cuja ascensão é ainda A muito mais questão é difícil. pior. Nossa, de fato, excelente observação. Brenda, deixa eu fazer um comentário sobre o seu comentário, querida. Eu não estou dizendo que a trans é uma homossexual, ok? Eu estou dizendo que a trans pode ser uma homossexual. Veja, eu posso ter, como eu dizia lá atrás, né? A identidade de gênero não tem nada a ver com a orientação sexual. Eu posso ter uma mulher que é transexual, heterossexual. Então, veja, o que é uma mulher transexual, heterossexual? Na maternidade, ela foi identificada como homem e ela se identifica como mulher. Então, ela é uma mulher transexual. O seu objeto de afeto é um homem. Então, ela é heterossexual. Mulher trans heterossexual. Mas, naturalmente, alguma mulher transexual, identificada na maternidade como homem, identifica-se como mulher, mas o seu objeto de afeto é outra mulher. Então, ela seria uma mulher trans homossexual. Então, para deixar bem claro para todo mundo, a mulher trans não é homossexual. A mulher trans pode ser homossexual, pode ser bissexual, pode ser pansexual, pode ser assexual, pode ser o que ela quiser ser, o que ela for, entende? Não sei se eu fui claro, Brenda. E se você concorda também. Foi super claro. É só a gente olhar pelo lado que é uma mulher que gosta de outra mulher, né? Isso, isso. A gente já tem poucos minutos, vamos encerrar. Poxa, Mário, muito, muito obrigado. DPLOL, muito obrigado.
quero agradecer, assim, em nome de todo mundo, né? Porque, como eu disse, é um espaço extremamente importante, né? Não só para quem está aqui falando, mas é um espaço de fala extremamente importante para a gente que fala, para quem é ouvido e principalmente sobre quem falamos. Então, muito, muito obrigado mesmo. Brenda, muito obrigado pelas suas falas e pela sua companhia. Me dá uma big força pela sua vivência e pelo seu apoio. Mário também, sua companhia e colocações extremamente pertinentes ao longo desses dias que a gente vinha se organizando e agora também não menos importante. Muito obrigado a todos. Abraço a todo mundo da DPLOL. É um escritório que super admiro, tenho excelentes referências, excelentes alunos que eu tenho certeza que complementam a formação de uma maneira ímpar aí no escritório de vocês. Então, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, eu que agradeço, André. Você foi sensacional hoje, como sempre. Muito obrigado. E obrigado, gente, todos que participaram pelos comentários, Brenda, todos que comentaram bastante. E até a próxima live daqui, gente. Tchau, até mais.